Um tijolo ele custa o mesmo valor em qualquer lugar. O tijolo ele vai custar X reais em qualquer lugar. O que muda o preço do tijolo é onde ele está. Mobilidade é um problema de São Paulo. Quanto mais você puder manter as pessoas dentro, tendo interação social, dentro do seu bairro, tendo os serviços, e deslocar menos de carro, menos você gera confusão até para a própria cidade. O tempo é o ativo que a gente devolve para as pessoas e é o ativo mais caro que tem hoje. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, mais uma vez nós aqui no Virando a Chave, esse podcast com a parte da MRV pensado e planejado para você, corretor de imóveis, que trabalha e vive esse mercado pulsante e que está muito animado. E hoje com um tema super bacana, super diferente, porque a gente vai falar muito mais sobre conceitos de produto e menos do dia a dia do corretor. Então fica ligado que tem muita coisa bacana hoje. Convidados super especiais, Charbel Capaz, sócio-diretor da DEF Urbanismo. Seja bem-vindo, Charbel. Muito obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Que legal. E Sandro Perim, nosso mestre aqui, gestor executivo de São Paulo. Seja bem-vindo, Sandrão. Obrigado, Thiagão. Tamo junto. Que legal. Gente, a gente teve recentemente um grande lançamento da MRV de um complexo chamado Cidade Sete Sóis Pirituba. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o que isso significa no conceito de bairro planejado. E eu vou começar já com o Charbel. Charbel, você que ajudou demais a planejar e pensar toda a história, já está envolvido nisso há quase 4 anos, mais ou menos, desse projeto. O que é uma Smart Cidade? O que é esse conceito de bairro planejado? Assim, primeira coisa que eu adorei o fato da Cidade Sete Sóis abordar o tema como Smart Cidade. Né? Porque todo mundo fala de Smart City, tem uma vinculação de um caráter mais tecnológico, né? E aí o fato de a gente falar de Smart Cidade, primeiro tropicaliza um pouco o tema e dá um caráter mais nosso. Ao mesmo tempo, muitas vezes a Smart Cidade, no caso, ela é tratada de forma tecnológica, assim, né? Como se fosse um conjunto de apetrechos tecnológicos que tornam qualquer lugar uma Smart City ou uma Smart Cidade. E o legal é que na Cidade Sete Sóis a gente aborda isso um pouquinho diferente, porque a inteligência está numa construção de caráter humano. Então o que faz da gente uma Smart Cidade, para além de avanços tecnológicos, né? Assim, conectividade, Wi-Fi, qualidade de energia solar e por aí vai, a inteligência da Cidade Sete Sóis é direcionada para a construção das relações humanas. E eu acho que é aí que torna tudo diferente. E né? que por vezes se perde quando a gente olha para empreendimentos isolados ou até alguns complexos, você está mais preocupado em povoar e menos em conectar as pessoas, né? E acho que é muito legal que quando e a gente discutiu bastante esse projeto e a evolução foi muito linda, porque você foi abrindo ele, né? Você foi abrindo os espaços, foi criando espaços de convivência, porque no final você traz quase 30 mil pessoas, ou até mais do que 30 mil pessoas para viver. Se você não pensar hoje o futuro desse lugar, ele vai ser complexo lá na frente, né? Exatamente. Assim, o desafio primeiro foi como é que a gente deixa de pensar uma incorporação, ou seja, um prédio ou um conjunto de prédios como uma unidade, e como é que a gente pode pensar 70 desses funcionando como uma unidade. Então, poder pensar um coletivo de condomínios, etc., funcionando como um bairro. E como essa interação pode se dar. Para e pensa, 30 mil é um município. É um município. E como qualquer município, a gente precisa pensar a centralidade, as áreas de lazer, serviço, comércio, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas têm acesso à sua privacidade. Um pouco essa lógica do resgate dessa convivência humana, assim, sabe? Cidade de 30 mil só é onde você conhece. Você conhece o cara da padaria, você conhece o jornaleiro, você conhece...
Então é um pouco essa lógica desse resgate de pertencer ao lugar, de estar no lugar ali ao longo de muitos anos, que é o que a Cidade de Sete Sóis buscou. E tem escala para isso, né? Muito. É um projeto que tem esse tamanho, que permite a gente complexificar o pensamento, tornar o pensamento mais complexo nesse sentido, e a gente foi super bem sucedido. Super, parabéns. E acho que é muito legal ouvir agora do Sandrão, como é que isso chega para o cliente. Porque acho que o mais importante, o pensamento estruturado foi feito. Sim. Se isso não for construído no momento de ofertar ou comunicar, ele pode ser mal interpretado. Então, é uma densidade populacional, talvez não é lá que eu queira estar. E é bem o contrário, né? Como isso pode ser construído agora numa transição de comunicação do corretor, do cliente, entendendo tudo isso que foi pensado. Eu acho que ainda tem mais um outro adicional nesse desafio, que quando a gente foi fazer o estudo do projeto, a gente fala assim, esse produto é um produto Minha Casa Minha Vida. Então a gente é um produto inclusivo e não exclusivo, né? Porque quando você cria condomínios fechados, você cria muros, você cria divisões de espaços públicos. Aqui é minha área. Nesse caso, a gente teve esse desafio de transformar algo que era Minha Casa Minha Vida em inclusivo, em trazer a população, não somente a população dos 30 mil pessoas que vão morar lá, mas toda aquela região de Pirituba que vai usar e absorver também tudo que a gente está levando para aquela cidade lá, né? Cidade Sete Sóis, nossa. E isso é muito bacana, porque você está trazendo que tem mais a entregar. Então você não só está entregando o que é novo, mas você também está entregando um legado para o resto da comunidade que está em torno disso, Exato. porque tem uma comunidade enorme lá que é Pirituba, que vai se beneficiar também dos aparelhos e de todo o complexo que está sendo estruturado lá, né? Não, só de malha viária, né? A gente está colocando lá os 15 mil quilômetros de malha viária interna. 15 quilômetros, né? Acho 15 quilômetros de malha viária interna dentro daquele complexo que vai desafogar todo aquele trânsito que existe lá. Então isso é benefício para toda aquela região, né? Então a gente teve esse desafio todo dessa inclusão dessas pessoas em utilizar aquele espaço público que a gente está destinando. E então a população toda pode consumir, não só o imóvel, mas consumir também o uso daquele espaço lá. E Charbel, quando a gente pensa em uma cidade de 30 mil pessoas, que é legal, se a gente começar a organizar na nossa cabeça, é um negócio, você está construindo um novo município planejado, olha a grande oportunidade. Quais foram os principais pontos de atenção nesse desenho de projeto que chamaram mais, que foram uma prioridade no pensar dessa cidade? É assim, uma construção de uma hierarquia clara para as coisas. Então, assim, a cidade de Sete Sóis ela é circulada por duas avenidas importantes, que é a Raimundo e a Felipe Pinel. Se a gente pensasse o bairro inteiro como uma ilha, ou seja, ele é circundado, mas nada atravessa, a gente estava isolando essa porção territorial do restante do bairro da região de Pirituba. Então, o primeiro aspecto foi como é que a gente conecta as duas coisas e cria uma permeabilidade e liga esse nosso bairro ao restante da cidade. Como o Sandro falou, o impacto da cidade de Sete Sóis não é exclusivo para quem vai estar na cidade de Sete Sóis. A região inteira se beneficia. E, a partir dessa lógica de construção, como é que a gente organiza espacialmente o bairro como um todo? E o resultado que é mais interessante é o seguinte: essas travessias que a gente liga a Raimundo na Filipinas, se eu estiver sendo muito Não, vai lá. Pode me falar. Mas quando a gente cria essa ligação, é importante lembrar, a cidade de Sete Sóis tem um parque de pedreira com um córrego que atravessa ele até chegar numa represa bem no início. Isso. E divide bem no meio. Então, quando a gente faz a travessia, liga a Raimundo na Pinel e tem a APP, a gente tem 4 quadrantes. Esses 4 quadrantes conectam cidade à natureza, cidade a parque, e é legal a gente reforçar que a cidade de Sete Sóis tem um parque urbano incrível. Então, e aí, assim, tá todo mundo acostumado a falar Parque do Povo, Ibirapuera, Vila Lobos. Cara, em Pirituba vai ter um baita parque acessível para todo mundo. Sim. Que está no coração desse projeto.
Então, quando a gente pensa essa organização, a gente está estruturando uma hierarquia, distribuindo todo o bairro em 4 setores, mas não são setores que são exclusivos para determinado tipo de uso. Está tudo misturado, é bairro mesmo. Cada um desses setores ainda tem os centros de vizinhança, porque no cruzamento do sistema viário com o parque, a gente colocou está alocada a centralidade principal. Aquela zona de comércio, com restaurante, atividades onde você sai para caminhar e vai almoçar no domingo, sabe? Esse tipo de vida, você marca com os teus familiares para encontrar e tal. Só que em cada um desses setores, desses 4 setores principais, a gente ainda tem alguns centros de bairro, que é onde você tem a padaria, o jornaleiro, a farmácia, aquela primeira necessidade que você não precisa se deslocar longamente. Ou seja, em resumo aqui o que você fez no meio, uma grande centralidade onde você talvez não esteja a 15 minutos ou a 10 minutos, mas que você está muito perto. Não, você está a 15 minutos. Tá a 15. O centro de bairro você está a 5. Olha que diferença. Então você está a 15 minutos do centro e você está, sei lá, uma quadra da sua padaria ou do serviço que está disponível. Olha que bacana, exatamente. Né? E lembrando, reforçando isso, né? 5, 10, 15 minutos é andando. Não é de carro, não é de bicicleta, andando. E o que é bacana, né? Porque um dos pontos que foi muito tratado por vocês, e eu me lembro das discussões, vocês provocando bastante, mobilidade é um problema de São Paulo. Quanto mais você puder manter as pessoas dentro, tendo interação social, dentro do seu bairro, tendo serviços, e deslocar menos de carro, menos você gera confusão até para a própria cidade. Então acho que esse é um ponto super bacana para trazer da cidade, é que vocês estão fazendo uma provocação de um legado para a cidade. Como é que eu tenho tudo mais perto? Como é que eu me movo menos para obter todo o serviço que eu preciso? E aí eu vou até dar um gancho para um assunto que o Sandro entende melhor que eu. Mas o que a gente está fazendo no final do dia, a gente está devolvendo para as pessoas, para todos os moradores da cidade de Sete Sóis, o tempo delas de volta. Porque se você passa 2 horas indo para o trabalho e 2 horas voltando, você está passando 4 horas num dia de 24 dentro de um transporte indo do ponto A ao ponto B. É isso aí. 4 horas em 24 é um sexto, né? Joga isso no ano. Um sexto de um ano são 2 meses. É isso aí. Você está sentado se deslocando. Esses 2 meses, quando você tem uma centralidade complexa, integral, onde você pode lazer, serviço, comércio, etc., o que você está fazendo é devolver para as pessoas esse tempo de volta. Tudo bem, não vão ser os 2 meses inteiros, mas se a gente diminuir pela metade... ou der um mês de vida para a pessoa... Exatamente. Você tá entregando para o cara poder ler, estudar, ir correr na praça, ficar com o filho, qualquer coisa que valha, mas o tempo é o ativo que a gente devolve para as pessoas, e é o ativo mais caro que tem hoje. Sem dúvida. Né? E acho que as pessoas pouco olham para isso, né? Então, pouco fazem conta disso, né? E como é que você vai explorar isso, Sandrão? Então, pensa você morar numa capacidade numa cidade que você está a pouco espaço, porque lá o que a gente vai oferecer, além da moradia, né, daquela questão da gente estar sendo pertencente àquele espaço público ali, porque o apartamento ele não se resume só a 30 metros quadrados, 40 metros quadrados. Ele se resume a todo aquele espaço de convívio ali. E a gente está levando várias lojas, são 25 lojas ao todo lá dentro do espaço público que a gente está colocando. A gente está colocando, são 7 grandes áreas, né, 7 big box, onde vão ter comércios, né, de varejo, que vão oferecer também emprego, né, para as pessoas poderem trabalhar, poderem utilizar e trazer toda essa qualidade de vida. Então, e quando a gente fala de valor do imóvel, né, de preço de um imóvel, o que mais vale no preço de um imóvel? É a localização, é onde ele está. Então você estar dentro de uma região dessa, que te oferece isso tudo, num espaço que está tudo próximo, a poucas caminhadas, a poucos passos, e te traz essa qualidade de vida de volta, o seu tempo perdido de volta, isso tudo se reverte em qualidade de vida para a pessoa poder utilizar. Isso é muito bacana. Uma coisa que a gente conversou bastante, e é uma preocupação, acho que do projeto e da MRV, que é, acho que tem a moda do ESG, acho que é a sustentabilidade, mas aqui é menos, acho que é mais como é que você conecta a sustentabilidade com o S do social. Você está no lugar sustentável, mas também sempre olhando para a acessibilidade da moradia, como você trouxe, né, Sandrão? E um ponto aqui que me chamou muito a atenção, e conversando com uma série de pessoas dentro da apresentação que vocês fizeram no evento,
o quanto verde tem nessa região, o quanto a gente está entregando. Você trouxe agora, né, Charva, a praça, uma praça como Vila Lobos, como Ibirapuera. O que é o valor desse verde? Porque as pessoas acham que estão um pouco acostumadas com isso já em São Paulo, se perdeu um pouco desse verde, apesar de existir muito, né? Como equipamento urbano acessível, né? Eu acho que isso é o mais interessante, porque eu não saberia precificar, mas certamente para quem está morando, cara, você ter um espaço que tem caminhos circuláveis, cara, são 15 quilômetros de via, né? Mas de via e 8,6 de ciclovia. De ciclovia, exatamente. Isso no sistema viário. Quando você soma isso a trilhas e caminhos do parque, a gente está falando de juntar quase 20 quilômetros de espaço de circulação. Contato com a natureza, contato com a água, respirar um ar mais puro. E aí a gente volta para a questão do social, né? Foi um exercício que foi uma pergunta que até o Porchat fez ontem para todo mundo. Cara, isso só pode ser acessível para as pessoas que têm mais recurso, que têm mais capital? Não. Essa prova está sendo dada pela cidade de Sete Sóis. Um equipamento dessa natureza pode e vai ser acessível a todos, sabe? Com qualidade, com gestão, com todos os elementos que são necessários. Mas você sair de casa em 5 minutos, tá num parque verde, bacana, arborizado, com som de passarinho, que tem uma represa, que você pode dar a tua corrida, caminhada, passear com seu filho, seja lá o que for, e em 5 minutos tá de volta em casa, sabe? Então é muito diferente, né? Muito diferente. E você falando, eu tava pensando aqui, sempre quando você pega um parque desses, onde é que estão os imóveis mais caros de São Paulo hoje? Você pega, estão em volta de parques. Em volta de parque. E quando você traz um parque para uma camada de um produto acessível, uma habitação social, é um negócio muito transformador. É muito transformador porque você está botando muita gente com mais qualidade de vida. E eu acho que esse tem um poder muito, muito importante na vida das pessoas. E, Sandrão, acho que o ponto você falava muito hoje de centralidade. Esse ponto de ter caminhada, tudo a passos de distância, mas principalmente um ponto de muita malha de transporte público. Porque você também traz produtos acessíveis, mas do outro lado você tem uma malha de serviço público em volta. Né? Uma parte existente e possível outra que vai existir, se a gente pensar com os 15 quilômetros de via, que vai cruzar pelo bairro. Sim. Essa também é uma transformação, né? Porque as pessoas muitas vezes vão servir de transporte público, que é muito mais eficiente, muitas vezes, né? Não, sem dúvida, porque primeiro você conecta ao que já existe hoje, né? Você tem lá a estação Pirituba, tem a estação de ônibus, tem a estação da CPTM, que te conecta com todos os lugares em São Paulo, né? E você está, a 1 quilômetro de distância, se você for pela Felipe Pinel, ou se você for pela Raimundo, você está a 2,5 quilômetros de distância até você acessar a estação, que é muito próximo. E detalhe, você tem toda essa ciclovia a seu favor, que você pode estar utilizando da bike, que é um meio de transporte, até falo do futuro, que a gente tem utilizado bastante hoje, para você circular e chegar nessa estação e poder dali circular para toda a região. Você sai de trânsito, você gasta menos, porque é um transporte público, ele sai mais barato que você pegar seu carro, ir lá e circular, ir lá para o centro da cidade. Então isso tudo te ajuda a você ter uma mobilidade muito melhor. Agora, voltando para o ponto, aí os dois podem jogar, dentro do conceito de Smart City, Charva, tem uma pegada tecnológica, você trouxe isso muito. E aqui a gente falou muito de convivência humana, de facilidade, de interação, que eu acho que são muito mais importantes que a tecnologia, porque a gente está meio que acostumado a achar que é normal falar com o WhatsApp mesmo estando na frente da pessoa e a convivência humana se perde, né? E acho que a gente está forçando para onde a gente acredita que, apesar de ser antigo, também acho que é futuro. Mas vamos olhar um pouco para a tecnologia e para a segurança, que são dois pilares importantes aí do que a gente trouxe da Smart Cidade. Como é que elas conectam nisso do futuro? Como é que está sendo pensado a parte de tecnologia e de segurança? Talvez uma ajudando a outra, né? Como é que tecnologia vai ajudar mais a gerar mais segurança e a segurança também vai fazer as pessoas explorarem a tecnologia lá dentro, né? E aí eu acho que tem duas camadas.
no aspecto segurança, tá? Especificamente, assim. Porque no final das contas, assim, a gente precisa ter... Se a gente tiver ruas vazias, hiper monitoradas por câmera, a sensação é de insegurança de toda forma. Sem dúvida. Então, todo o exercício, todo o trabalho que a gente fez no desenvolvimento do projeto foi conseguir fazer com que as ruas sejam povoadas por pessoas e monitoradas por câmera. Então a gente tem uma camada de segurança tecnológica super de primeira linha para todo o sistema, etc., que monitora, mas monitora alguma coisa, não monitora o espaço vazio. Claro. E o fato da gente ter essas vias povoadas, com as pessoas circulando, e isso também foi um diferencial que a cidade de Sete Sóis está trazendo. Ao invés dos condomínios terem todos os seus muros fechados, feitos com bloco de concreto, etc., na cidade de Sete Sóis, a gente está trabalhando com a noção de permeabilidade. Então, telas, muros verdes, etc., para poder permitir que a cidade seja toda vista por todos o tempo inteiro. Então são duas camadas, eu não consigo largar o aspecto humano, tá? Sim, sem dúvida. Da noção, mas todo o sistema de segurança está sendo desenvolvido e vai ser construído by the book, como tem que ser, de primeira linha, etc. Mas a preocupação vai além do sistema de segurança tecnológico, exatamente. Ele é muito mais como é que você está propiciando a percepção de um ambiente seguro. Exatamente. Acho que isso é muito bacana. E mesmo porque também, Thiago, a câmera não segura segurança. Não traz. A câmera por si só, ela não vai trazer aquela segurança. Por mais que ela esteja conectada com a polícia, com outros, né, para poder ajudar a gerar a segurança, se você não coloca os vizinhos, né, a gente até no pilar do vizinhos, né, da boa vizinhança, a gente traz exatamente isso, o centro do pertencimento. Então, se você está ali circulando, utilizando aquele espaço público, e você conhece quem está ali, o vizinho que está ali você conhece, então você tem essa conectividade com essas pessoas circulando, isso te traz essa segurança, porque mais gente está tomando conta daquele aparelho público que está ali. E eu acho que esse é um gancho legal, Sandrão, porque uma das coisas que normalmente geram dúvida nos clientes, nas pessoas, quando vão fazer um investimento, é sobre o futuro e como vai ser preservado esse investimento dele. Como vai ser, talvez tem mais risco de degradação. E quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, as pessoas talvez tenham até uma desconfiança maior sobre isso, né? E acho que é legal reforçar que vocês, até a gente conversava antes, a preocupação de ter uma associação de morador atuante, que traz um planejamento da perpetuidade desse ambiente, não? Perfeito. Como é que vocês pensaram isso? A gente, assim, a preocupação central é a palavra que o Sandro colocou, é pertencimento. Então, a cidade de Sete Sóis foi pensada para ser um bairro para a vida toda. Ela pega mais de um ciclo. A ideia é que o bairro atenda a mais de um ciclo de vida do seu morador. Então, alguém que chega jovem, com a família recém-formada, e está se desenvolvendo, quando se aposenta, ele continua sendo Sete Sóis. O bairro atende ele de amplo senso, é um lugar para a vida inteira, para se criar raízes. Nesse sentido, esse trabalho de construção de pertencimento, ele é apoiado pela associação. Isso. Então, a associação é uma plataforma para que as pessoas possam atuar e interagir na conservação daquele lugar. Que bacana. Fala. E eles pertenceram também às nossas decisões. Quando a gente tomou as decisões lá atrás, que a gente trouxe eles para participar do projeto, pedir para eles a opinião do que precisa, quais são as necessidades básicas que existem ali naquela região, o que falta. E muito do que veio falta parque, falta praça, falta uma quadra, falta um lugar para a gente poder estar junto. E isso foi uma opinião dos próprios moradores que a gente trouxe para o projeto. Ou seja, fazendo um resumo aqui em dois pontos super relevantes que eu adorei. Primeiro que tudo que foi colocado lá foi feito com base a escutar a população que estava lá, Exato. Das demandas, das necessidades, do que tinha anseios ou oportunidades que talvez até o poder público, enfim, a própria sociedade não tinha colocado lá, e foi pensado e colocado por vocês. Muito bacana. Do outro lado, você traz um ponto aqui, Charo, que é diferente.
Porque normalmente quando você pensa um empreendimento, uma incorporação normal, você pensa que a pessoa está lá, vai pegar aquele empreendimento, pode ser a primeira moradia dele, ele vai viver lá por 5, 6, 10, 15 anos, pode viver a vida inteira, mas possivelmente ele pode ter um upgrade na vida dele e sair de lá, ir para outro bairro, ir para outro lugar, enfim. Eu não sou uma boa referência nisso, eu já mudei bastante. Mas o ponto é, o que vocês estão trazendo lá pode ser um lugar da vida toda. Então você está indo com a sua família, a preocupação do pai com o filho, que daqui a pouco ele está andando pela ciclovia, tem o verde, e isso vai trazer um sentimento de como é que eu mantenho, como é que eu cuido disso, porque no final eu estou botando um negócio novo lá, que pode ser pro resto da vida do meu filho, do meu neto e de quem vier mais da minha família, né? E aí, você mencionou o ESG, né? Que é Environmental, Ambiental, Social, governança. É aí que a governança é o G do ESG, é onde ela entra. Então, ter uma plataforma para que as pessoas possam ativamente participar do bairro, atuar, melhorar o que elas consideram que não pode ser melhorado, e atuar para a preservação daquele bairro como um todo, é fundamental. E tudo isso está sendo pensado para ser entregue já com uma associação com funcionamento super Isso incrível. É muito bacana, muito bacana. E aí, Sandrão, como é que foi a recepção do mercado de São Paulo com isso? Impactante. Muito impactante. Assim, as pessoas estão maravilhadas com o projeto, sabe? Assim, hoje mesmo eu recebi já alguns contatos de pessoas de mercado falando, poxa, vender Cidade Sete Sóis é diferente, né? Não estou vendendo um apartamento, eu estou vendendo uma extensão, estou vendendo uma qualidade de vida, estou vendendo um jeito novo de fato de se viver. E isso gera valor. Então, assim, tudo que a gente está entregando para a sociedade, isso está sendo muito bem computado na cabeça das pessoas, dos vendedores, dos corretores de mercado, que estão aí interessados em vender a gente, estão super empolgados com o projeto que a gente está levando para Pirituba, mesmo porque a gente também vem de um legado, de um sucesso que foi o Gran Reserva, né? E aí agora a gente entra com o aprendizado que nós tivemos no Gran Reserva e trazendo uma coisa superior e que é muito impactante para o mercado. Então a gente traz isso tudo e ainda enquadrado no Minha Casa Minha Vida, dando oportunidade para todo mundo poder estar morando ali dentro de algo que parece que é inatingível, e a gente está trazendo isso para São Paulo. Pô, isso é muito bacana, cara. Que pode ser alcançável pelas pessoas comuns, né? Como se diz. As pessoas comuns, né? Mas, Charles, como é que é essa, e aí, Sandro, também, essa mudança, e isso eu estava comentando ontem com algumas pessoas, a gente muda a cabeça de vender o empreendimento para vender uma cidade. Isso tem uma mudança importante de conceituação. Sim. Até pegando um pouco da sua expertise, que já fez projetos para muita gente, o que muda na cabeça, até pensando no corretor de imóveis que está nos ouvindo hoje, o que ele tem que mudar? Porque tem uma chavezinha que tem que mudar. Sim. Ele vender uma unidade habitacional é uma coisa, ele vender uma cidade é outra coisa. O que deveria mudar? Eu não saberia afirmar o que deveria mudar, propriamente dito, mas a ideia. Mas no empreendimento individual, a gente está sempre. Você tem sempre aquele checklist de virtudes, né? Então eu tenho, sei lá, a piscina, eu tenho a academia ou não, o salão de festa ou não, o apartamento tem 2, 3, 4 varandas, etc. Não necessariamente isso é negativo. O corretor que está habituado a vender isso, ele vai continuar vendendo isso. Só que agora ele consegue ampliar o produto dele de venda usando o bairro como ferramenta. E a compra de um imóvel é sempre uma interação emocional, né? 100%. Então, o corretor pode aproveitar de toda a construção que a gente já falou hoje. Quando a gente fala em pertencimento, em ter o tempo de volta, etc., são todos elementos de caráter emocional. Porque a gente está falando da pessoa conseguir olhar para si mesma, olhar para o imóvel que ela está vislumbrando e sonhar com o futuro dela. Uhum. O bairro amplia o sonho. Porque a gente já falou, é geracional. O cara pode pensar nele, no filho, no neto. Ele consegue pensar no crescimento, ele consegue pensar na qualidade de vida, como ele consegue ser a melhor versão dele mesmo.
ao longo dos anos. E óbvio, a gente vai mudando, todo mundo muda. Os nossos objetivos, aquilo que a gente deseja. O corretor pode apresentar para ele a possibilidade de que os sonhos dele, que vão mudar ao longo da vida, todos serão bem recebidos pela cidade de Sete Sóis. O bairro funciona como essa plataforma de adaptação aos sonhos. Desculpa. Não. Show. E acho que o que você está falando normalmente o corretor falava da unidade habitacional, falava do lazer, falava da localização. Esse é o padrão normal. O que você está dizendo tem uma quarta camada aqui, que você está colocando o ambiente proporcionado pela cidade de Sete Sóis. Isso é muito bacana, né? Que está dentro da parte da localização, né? Porque hoje, quando a gente faz uma precificação de imóvel, o que mais vale no imóvel? Né? Um tijolo, ele custa o mesmo valor em qualquer lugar. O tijolo ele vai custar X reais em qualquer lugar. O que muda o preço do tijolo é onde ele está. Não é? Então, se a gente está dentro de um complexo, dentro de uma cidade pensada, que a gente traz lá o pilar nosso do desenvolvimento urbano, que traz todas essas características que a gente trouxe aqui da cidade de Sete Sóis. Quanto que vale um negócio desse? Quanto que esse tijolo vale? Então, assim, você amplia muito o valor, né, da decisão, né, humana, da decisão sentimental daquela compra, né, que você está numa região que te atende todos os seus aspectos. Que legal, gente. Cara, eu tô muito animado. Eu fiquei muito feliz aí com o projeto. Charbel, novamente, parabéns. Obrigado. Sensacional. Acho que a gente, nesse processo todo de criação, né? Eu acho que a gente foi amadurecendo muito. E tudo que a gente vem aprendendo, e isso serve... Acho que é um legado não só para a MRV, esse projeto, mas para o urbanismo e projetos futuros do Brasil. Porque é um negócio que provoca todo mundo a repensar o que está sendo proposto, provoca a ter uma visão mais de qual é o legado que as incorporadoras, que as grandes construtoras, principalmente as que têm lotes maiores, estão deixando para a sociedade. E acho que você traz uma provocação muito bacana, e acho que o corretor de imóvel que está nos ouvindo tem que ter atenção a isso, que não é atenção à convivência humana. Atenção do que é o trade-off. Então, acho que a gente tem muito dentro da relação de compra de imóvel, quais são os trade-offs, quais são as trocas que eu tenho que fazer. Então eu não tenho dinheiro para pagar o imóvel aqui, então eu tenho que ir lá para o subúrbio, eu tenho que ir para um outro lugar muito mais longe, ficando no trem ou no ônibus por muito mais tempo. Qual é o meu trade-off? Eu não estou pagando aqui, mas estou dedicando 2 meses da minha vida, do meu ano, em transporte, né? Exatamente. Quais são os trade-offs? E aqui eu acho que o que vocês estão trazendo é uma grande oportunidade de menos trocas, de menos trade-offs, de menos prejuízo para quem está comprando um imóvel, que ele vai conseguir ter a vida dele de volta, ou vai ter uma qualidade de vida, mesmo que ele trabalhe um pouco mais longe, talvez ele não vai ter muito deslocamento para um serviço ou para um supermercado. Alguns trade-offs caem, né? Se você me permite fazer um exercício que pode até parecer um pouco piegas, mas o imóvel, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta que ele pode atingir uma função da moradia direta, a gente pode olhar sobre esse aspecto, ou ele pode ser uma ferramenta para a obtenção ou atingimento de um sonho de vida. Geralmente, nas opções, quando a gente olha para o cara que está saindo ele não está indo para o lugar onde ele sonha estar, mas ele está indo para o lugar onde ele consegue estar. Esse cara está olhando para o aspecto funcional do imóvel. E isso tende a ser cada vez mais e mais nas regiões mais periféricas da cidade. O que a gente está tentando construir aqui é que esse cara vai olhar para essa função agora e vai flipar ela para o sonho de volta. Ele não precisa, no bolso dele, cabe o sonho dele. E não mais o instrumento. E não mais a função, a ferramenta da moradia. O imóvel como veículo volta a ser, para este público, um sonho. Uma ferramenta para atingir um sonho. Que legal. Esse é o desejo da gente, né? É isso aí. E com isso a gente fecha. Sandrão, mensagem final aí para esse time comercial que você tem. Tá animado? Muito, né, Thiago? Poxa, já tô no momento da gente começar a acelerar. Agora a gente já começa, né, botar o produto de fato na prateleira, e a gente tem aí eu espero que seja uma estrada curta, né? A gente tem 10 anos de obra, mas o nosso negócio de vendas, com toda certeza, pelo sucesso que é o produto,
pelas características que é o produto, a gente vai vender essas 11 mil unidades em tempo recorde. Né? Mas não só em tempo recorde, mas também trazendo o que a gente vem falando aqui, da qualidade, de atender essa demanda, de atender essa necessidade. Então, assim, você corretor que está nos ouvindo, que está participando aqui do podcast, está escutando a gente, pô, vem trabalhar na MRV, porque vender MRV é bom demais. Vender cidade satisfaz. E eu falo isso há 25 anos, então, assim, eu amo estar na MRV, então, corretor que está nos escutando, vem trabalhar com a gente, que é muito bom. Boa. Então, pessoal, muito obrigado, Charbel, muito obrigado, Sandrão. Obrigado a você. Para você, corretor, que quer trabalhar, o Sandro já fez o convite, tá aí, tem um QR Code aí na tela para você se cadastrar, mas mais importante, esse é um podcast pensado para você, aqui muito conteúdo, não só para MRV, mas principalmente falando do que é realizar sonho. Acho que a gente teve aqui uma aula de urbanismo, de como a gente estrutura um projeto e de como isso pode impactar no seu dia a dia de contato com os seus clientes. Do lado de cá, a gente fica aqui torcendo para que dê um super certo e não tenho dúvida que vai ser sucesso. Já deu. Parabéns, gente. Parabéns. Obrigado, Thiago. Obrigado. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube, ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.